Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês de uma maneira muito especial, juntos para aprender um pouco mais da palavra de Deus e buscando a direção do Espírito Santo para compreender a vontade de Deus, que, como a Bíblia nos diz, é sempre boa, agradável e perfeita. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito do amor de Deus. O amor que deve ser a marca do cristão, o amor que é a essência de Deus, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. Ele nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E olhe que fundamento que o apóstolo João nos apresenta. Que Deus, não é que ele tem amor, ele é amor, ele é a essência do amor, ele é a expressão do amor, ele é de fato o amor, e quando ele se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós tínhamos ali o amor encarnado, o amor feito carne e habitando entre nós. Também na ascensão de Jesus Cristo, após a ressurreição, ele envia o Espírito Santo, que é o amor de Deus habitando em nós. Então, como tem sido a sua relação de amor com Deus? O que significa esta expressão de amor com Deus? O que de fato representa o amor de Deus e como imagem e semelhança de Deus, criado por ele, como eu posso expressar este amor, como eu posso revelar este amor. Eu gosto muito do texto de João, capítulo 21, onde Pedro ele está conversando com Jesus após a ressurreição. E ali Jesus ele faz uma pergunta a Pedro, porque ele está passando um ministério pastoral a Pedro. E aqui em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, a partir do versículo 15 em diante, eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem, uma linguagem mais contemporânea, e o texto nos diz assim: depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente os meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez: você me ama? Então respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. Alimente as minhas ovelhas. Esta é a missão pastoral, uma das características da missão pastoral é trazer alimento, alimento espiritual, alimento sólido, alimento que promove saúde espiritual e crescimento. Este é o propósito de Deus para todos nós, para que nós saibamos o que Deus quer de nós, quais são os propósitos, qual é a sua vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, mas, afinal de contas, qual é essa vontade que é tão boa? Deus quer que nós vivamos bem, tenhamos qualidade de vida, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo, para que desta maneira estejamos sempre sensíveis à sua voz e assim possamos viver o melhor do que ele tem preparado para cada um de nós. No versículo 15, aqui de João 21, o texto começa assim: depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão. Jesus, depois de terem se alimentado. Por que isso? Para mostrar que eles estão ali no momento de comunhão, no momento de intimidade. Jesus quer ser íntimo de cada um de nós. Jesus quer caminhar conosco, ele quer se alimentar conosco, ele quer que nós nos alimentemos com ele, ele quer ter tempo de qualidade conosco, nos levando a crescimento espiritual, a uma boa reflexão de vida, uma compreensão dos seus propósitos em nossas vidas. Então, aqui ele coloca desta maneira: depois de terem se alimentado,
Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O que Jesus está propondo aqui não é uma comparação na intensidade de amor entre os discípulos que se tornaram apóstolos. É claro que Jesus não está incentivando a uma disputa, quem ama mais ou quem ama menos. Mas ele está levando Pedro à reflexão, assim como neste momento ele está nos levando à reflexão. O quanto você ama Jesus? Você de fato ama Jesus? Então, você pode colocar o seu nome no lugar de Pedro, e aí você pode colocar Ivan, pode colocar João, pode colocar Lucas, pode colocar André, pode colocar Maria, pode colocar Joana, o nome que você quiser. Coloque o seu nome. E aqui a pergunta de Jesus para você: Ivan, você me ama? Você me ama de verdade? Você me ama a ponto de caminhar comigo, a ter comunhão comigo, a ponto de se submeter às minhas orientações, às minhas ordens? Você ama de verdade a ponto de entregar a sua confiança, a sua vida, a sua perspectiva de futuro nas minhas mãos? É isso que Jesus está perguntando neste momento. Você me ama? E aí Pedro responde como nós devemos responder: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui no texto grego é usado um verbo para a expressão do amor, porque existem verbos diferentes dentro da expressão do amor. Em grego existe o eros, o filéu e o ágape. O eros é um amor que é mais voltado para a sensualidade, a sexualidade, da onde vem a questão do erotismo, né? Nós temos o filéu, que é esse amor fraternal entre irmãos, os irmãos que se amam, e o ágape, que é um amor incondicional, acima de todas as coisas. Então, Jesus, aqui ele pergunta usando o verbo ágape, e Pedro responde com filéu. Mas, como eu já disse, eles não estão fazendo uma disputa de intensidade de amor. Mas Jesus percebe a maneira que Pedro responde e está levando Pedro à reflexão. Este amor simplesmente de uma amizade distante, este amor simplesmente de uma convivência de companheirismo, não é suficiente para um ministério pastoral. Você tem que ter um amor que vá além, tem que ser um amor incondicional. Então, Jesus ele pergunta com ágape: Pedro, tu me amas? Ivan, tu me amas? José, tu me amas? Aí que Jesus vai perguntar para nós: você me ama incondicionalmente, independente das adversidades deste mundo, independente se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por uma limitação financeira, por problemas de saúde, problemas sociais, problemas conjugais, independente da adversidade que você está vivendo no momento. Você ama a Deus incondicionalmente? É isso que Jesus está perguntando. Você me ama? E ele fala: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Só que ele responde com uma intensidade menor, usando o verbo filéu, e aí Jesus traz essa reflexão: olha, isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque você vai alimentar os meus cordeiros. Você vai alimentar as minhas ovelhas. Você vai levar alimento sólido. E quando se leva alimento sólido, a ideia aqui é de alguém dando um alimento pela primeira vez a um recém-nascido. E quem tem filhos recém-nascidos sabe o que acontece. Quando você começa a dar alimento que não seja a amamentação, então é um alimento diferente, um alimento novo, o organismo vai se adaptar àquela nova realidade e ali vai ter desconfortos, vai ter cólicas, vai ter problemas ali para a digestão daquele alimento que chegou novo naquele corpo.
E aí, quando nós trazemos isso para o ministério pastoral, para dentro da igreja, quando o pastor traz uma mensagem diferenciada, um conhecimento novo, um crescimento, gera também cólica na igreja, gera desconforto, e muitas vezes esse desconforto, essas cólicas entre os irmãos, voltam com um tom de agressividade, de impulsividade, de discordância. Então, daí o pastor tem que amar incondicionalmente. Então, é essa a pergunta de Jesus. Você me ama incondicionalmente? Não pode ser esse amor raso, esse amor social, esse amor fraternal. Tem que ser um amor de toda a sua alma, com todas as suas forças, como é a expressão do amor de Deus que nós temos ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. É este amor que nós temos que ter na relação com Jesus para podermos seguir como cristãos e principalmente dentro do ministério pastoral. Então, o que ele coloca ali? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Que Jesus fala, alimente os meus cordeiros. E ele pergunta pela segunda vez, porque ele está levando a Pedro a reflexão, assim como o texto hoje nos leva à nossa reflexão pessoal. Então perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele pergunta novamente, usando a expressão do ágape, Pedro novamente responde com filéu, e o texto aqui, na versão da Bíblia Mensagem, Jesus responde falando, tome conta das minhas ovelhas. A versão da Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, vai colocar ali, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro, você vai alimentar, e quando vier cólicas, quando vier o desconforto, quando vier a irritação, quando vier a discordância, você vai ter que apacentar, você vai ter que trazer paz às ovelhas. Você está preparado para isso? Então, apacenta as minhas ovelhas. E para isso, há necessidade de um amor incondicional. Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez, Simão Pedro, filho de João, você me ama? E aqui no texto grego, Jesus agora inverte. Ele pergunta usando o filéu, ao invés do ágape, já que Pedro está respondendo com o filéu, que tem um amor fraternal. Jesus, então, para dar um checkmate nessa reflexão, ele pergunta com o verbo que Pedro está usando, né? E aí Pedro se dá conta que aquilo não é suficiente e ele responde, olha, o Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai dizer novamente, alimente as minhas ovelhas. Então o ministério pastoral, ele vem desta percepção de alimenta, e aí quando tem um desconforto, quando tem discordâncias, quando tem adversidades, quando tem cólicas, é hora do pastor apacentar. E depois que está tudo calmo, todo mundo entendeu o propósito, entendeu a interpretação bíblica, entendeu de fato o que Jesus está mostrando através da palavra de Deus pelo Espírito Santo, depois de tudo compreendido, daquele alimento digerido, assim vamos alimentar mais agora, com mais alimento novo, que vai gerar mais cólicas, que vai gerar mais desconforto. Então, alimente os meus cordeiros. E aí esse ciclo entre alimento e entre o alimentar e o apacentar é o ciclo que nós temos dentro da nossa missão de levar o evangelho eterno de Jesus Cristo, levar o cristianismo puro, genuíno de fato. É alimentar e apacentar. Alimentamos com a verdade, se a verdade gera algum desconforto, nós apacentamos, depois que a paz foi restaurada, nós alimentamos novamente para que a pessoa possa crescer. Né? E o crescimento, até o crescimento físico,
ele é de fato doloroso. A criança, quando está em fase de crescimento, ela tem dor nos ossos, dor nas juntas, dores musculares, porque crescer dói. Espiritualmente não é diferente. Crescer dói, gera incômodo. Então a pergunta é: você ama de fato a Jesus Cristo? Você quer crescer no conhecimento? Você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus para saber de fato qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer ter uma vida pautada pela Bíblia como única regra de fé e prática? Você quer ser dirigido pelo Espírito Santo como filho de Deus? Então, em alguns momentos, no seu crescimento espiritual, você vai ter algum desconforto e depois você vai ter a paz restaurada para prosseguir no seu caminho cristão, para prosseguir debaixo das bênçãos de Deus. Então, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, que Deus irá esclarecer todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e te agradecemos porque hoje podemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que nos acompanham. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que estejamos sempre sensíveis à tua voz e sejamos guiados pelo teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, dirigida pelo teu poder, nos livrando de todos os males e nos concedendo sabedoria e discernimento para superarmos os desafios e adversidades que teremos nessa semana. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.